Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Guilherme e o Mundo Submerso. Hoje a gente vai fazer um vídeo de manutenção, né, e poda. Pra vocês terem uma ideia, eu vou até pegar aqui a câmera. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do aquário. Já tirei aqui as proteções aqui de cima, deixei só as luzes, né? Pra vocês terem ideia como tá, ó, o crescimento das plantas. Né? Essa higrófila que eu tenho aqui, ó, tomou o aquário. Né? O musgo de Java também, ó, tá tomando o aquário, mas eu não vou mexer nele hoje, porque eu tô deixando ele crescer, porque quando eu for montar o aquário maior, eu vou usar muito desse musgo aí para propagar, né? Mas eu tenho que dar uma podada aqui nessa higrófila para não parecer tanto matagal assim, tirar umas ramificações que estão bem feinhas, né? Não desenvolveram bem, né? Eu vou tirar e vou replantar esses galhos. E olha que legal, né? Você vê as ramificações, ó, das raízes, que eu posso pegar, cortar desse nó aqui, plantar e vai nascer uma planta nova. Tá? Eu também tenho uma elódia aqui, ó, que tá gigantesca. Você pode ver aqui, ó, ela tá gigantesca, tá dando aqui a volta já, ó, aqui por cima. Também vou dar uma podada nela, vou tentar plantar em algum lugar ali atrás. Beleza? Já aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa seu like, já faz sua inscrição, tá? Pra gente aumentar aí nosso número do canal, o YouTube começar a entregar os vídeos para quem tem interesse, né? E você também ficar sabendo de novidades e novos vídeos quando eles forem lançados. Beleza, pessoal. Terminei aqui de fazer a poda. Vocês veem, ó. Tirei aqui, ó. Olha só quanta planta. Também tirei mais pedras que estavam ali atrás, que estavam me atrapalhando a plantar, né? Tirei aqui. Dessas aqui, eu vou escolher quais estão mais bonitas, assim, para eu criar novos ramos e plantar ali atrás, ó. Se vocês verem aqui, ó. Vou até jogar aqui pro lado, ó. Ficou... É que o aquário sendo cilíndrico, ele dá uma atrapalhada. Vocês verem que, ó, realmente deu uma boa diminuída, né? Dei uma ajeitada aqui no musgo, né? Não vou podar ele por enquanto, porque eu vou usar ele na nova montagem, né? Então tô aproveitando para deixar ele crescer bastante. E você vê que deu uma diminuída legal, né? Não vou mexer na minha microzorum, a minha microzorum tô deixando crescer também, para poder fazer muda do rizoma, né? Tem uma muda aqui do lado também, ó, e tem uma mudinha aqui de higrófila aqui na frente, né? Que tá crescendo também. Então vou começar aqui agora a fazer as mudinhas, né? A partir do que eu cortei. E vou começar a plantar. Pessoal, retornando aqui, nós já replantamos as novas mudas aqui dos lados. Do ladinho aqui, dá pra ver as novas mudas. Fizemos a poda, plantamos aqui a elódia, né? Fiz uma mudinha aqui também, ó. Já vou deixar ela crescer aí. E usamos até bastante coisa. Deixei aqui só as ramificações meio feinhas, né? Que estavam meio que já morrendo. E deixei ali um bom espaço para crescimento lá atrás, ó. Vocês veem que tem tipo um degradê, né? Eu fiz um degradê assim, ó, pra ter mais crescimento para esse lado aqui, para não ficar tudo entulhado aqui em cima da filtragem. Então agora eu vou começar a fazer a reposição da água, né? Mas antes eu vou fazer a verificação dos parâmetros, se tá tudo certinho. Vou jogar essas plantas aqui fora, né? Vou pegar água nova, vou corrigir os parâmetros, vou deixar tudo certinho. E aí eu vou começar a fazer a reposição aqui da água e já adicionar aqui os fertilizantes e fazer a fertilização aqui direitinho para a gente ficar com tudo certinho aqui com a manutenção.
Agora eu vou pegar aqui os testes, pessoal. Vou começar a medir aqui os parâmetros da água. A primeira coisa que eu vejo é o pH, né? Eu estou usando esse teste aqui, ó, da Oceantec, tá? Não é patrocínio nem nada, mas eu uso e gosto muito desse teste pH aqui, ele rende muito, né? E a precisão dele é muito boa. Só com 2 gotinhas eu consigo já medir aqui o pH da água. Produto, né? O reagente e aqui o negocinho de água. Vou deixar aqui. E aí eu geralmente pego uma seringuinha, né? Eu pego aqui uma seringa, puxo aqui o ml. Ó, 5 ml. Venho, adiciono aqui 2 gotinhas do reagente. A gente dá uma sacudidinha, fecha aqui em cima, dá uma sacudidinha. E é quase instantâneo, tá, galera? Tipo, alguns segundos já tem a corzinha. Não sei se dá pra ver aí, ó, com a iluminação, mas tá um azul bem clarinho, tá? Eu vou até tentar colocar aqui, junto com a tabela de cores, ó, pra vocês verem. Tá aqui em 7.2, ó. Não sei se dá pra ver direito com a câmera, mas tá aqui em 7.2. Não sei se dá pra ver direito, mas a água que tá aqui em 7.2. Ou seja, o pH aqui tá como de costume. Então agora a gente vai pegar, né, a água de reposição e vai igualar, né, essa água com o parâmetro, né, que a gente mediu aqui agora. Já tô aqui com a água de reposição, galera. Ó, a aguinha de reposição aqui já. Vou aplicar primeiro o Prime, tá? Para tirar cloraminas, tirar cloro, tá? Eu uso o Prime da Siken, tá? Então, para essa quantidade de água aqui, eu geralmente coloco umas 2 ou 3 gotinhas, tá? Que é suficiente. Dou uma mexida aqui, tá? Para o produto agir, né? E geralmente aqui na minha casa, a água da torneira sai por volta de 6,2, 6,4. Então a gente vai precisar dar uma corrigida nessa água. Então vou pegar aqui de novo o teste, tá? De pH. Vou fazer aqui a medição do pH da água. E vamos comparar aqui qual tá. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui agora, tá 6.6, pelo que tá saindo aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, tá meio verde claro, ó. Tá mais ou menos aqui. Geralmente a gente olha assim, né, por cima, fica mais fácil de ver. Mas tá aqui em 6.6, tá? Então o que eu vou precisar fazer nesse caso aqui agora? Eu vou precisar corrigir, né, corrigir o pH. Eu uso o Alkaline Buffer da Siken também. Eu coloco bem pouquinho, né? Coloco bem pouquinho mesmo. Eu pego uma pontinha da colher, como você vê, ó, uma pontinha de colher aqui, talvez até um pouquinho menos, né? Aqui. Coloco um pouquinho. Dou aquela mexida e vamos medir de novo. Geralmente o produto age bem rápido. Geralmente eu tenho alguns segundos, eu já consigo até ver qual o valor do pH que tá, né? E vamos fazer o teste de pH de novo. Vou pegar aqui a água. Ficando com pH por volta de 7, já tá ok, né? Porque o próprio pH que vai se ajustando, né? Dentro do aquário, com o pH que já tem. Então temos aqui já
Vou pegar aqui para medir. Duas gotinhas. Vamos mexer. O pH ficou 7. Não sei se dá para ver daí, mas tá um verde indo pro azul, né? A gente coloca aqui em cima, né? E dá uma olhada para ver qual cor mais se aproxima. Tá aqui bem no 7. Então agora o pH tá neutro, né? Como o meu pH tá 7.2, eu colocando um pouco de água neutra, ele vai ficar aqui nessa zona, né? E a própria Serial que eu tenho aqui, né? Que é uma pedra calcária, ela vai soltando, né? Aos poucos os carbonatos e vai tamponando a água em 7.2, né? 7.4, vai ficando nesse entorno aí. Então, estamos certinhos. A gente também, como a gente tem guppies aqui, né? Eu também coloco uma gotinha do Replenish, tá? Só para devolver os minerais na água, já que a gente tá trocando água, né? Colocar uma gotinha só do Replenish, que é um produto bem forte. Então eu uso aqui um conta-gotas mesmo. Vocês veem, ó. Vou colocar uma gotinha, que é um produto bem forte. Então, como eu já medi o pH, a gente pediu o pH agora, né? Essa semana eu já tinha medido o GH e o KH. O GH tava por volta de 8, né? Então tá ok. Vamos repor aqui um pouquinho de minerais. Mas durante a semana eu vou fazendo medições também. Se precisar aumentar um pouquinho o GH, eu boto mais um pouquinho de Replenish. E a gente já tem aqui nossa água preparada para fazer a devolução aqui para o aquário. Aproveitando, né, que eu falei de GH, né, eu uso esse teste aqui, ó, da Labicon para fazer o teste de dureza total e o teste também da Labicon de KH para fazer o teste de dureza em carbonatos, tá? São testes bem em conta e duram bastante, né? Então, sei lá, você paga 40 e poucos reais no teste e, pô, eu tenho, sei lá, mais de 8 meses esse teste. Então, dura bastante. Então, rende bastante aí pra vocês garantirem, né, que a água do aquário de vocês está certinha, né? Então, eu vou devolver aqui a água aos poucos pro aquário. Eu tenho um copinho aqui que eu uso, né, pra devolver. Como meu aquário é pequeno, eu vou devolvendo aos pouquinhos, tá? O que atrapalha um pouquinho são essas lâmpadas aqui, né? Que geralmente quando eu vou fazer a TPA sem gravar, eu tiro essas lâmpadas para não atrapalhar, né? Mas tá beleza. Vou devolvendo aos pouquinhos. Vou até secar aqui. Dá para devolver direto agora. Não sei se dá para ver no vídeo, né? Mas tem bastante matéria em suspensão. E aí a gente usa esse produto aqui, ó. Pelo menos eu uso esse, que é o Clarity da Seeking também, muito bom, por sinal. Existem outros produtos também no mercado, né, mas eu gostei muito desse. Eu geralmente coloco 10 gotinhas aqui e vocês vão ver que a água vai começar a ficar turva. A água vai começar a ficar um pouquinho turva, que isso quer dizer que o produto está agindo. E aí essas matérias orgânicas em suspensão vão tudo ser capturadas aí pelo filtro. Vou botar mais um pouquinho aqui. E é totalmente seguro para os peixes, tá, galera? Então, sem nenhum problema. Você vai ver agora que vai começar a ficar meio turva a água, né? Mas normal isso. Faz parte do processo aí do produto. Vou mostrar para vocês agora de outro ângulo, ó, de frente. Vocês veem que a poda ficou bem legal, deu mais espaço agora para os peixes nadarem, né? Eu tenho só 3 guppyzinhos aqui. Como eu falei antes, né? Eu tô com um projeto para aumentar esse aquário aqui, né? Vou usar o espaço todo aqui da minha estante, né? Eu vou dar uma reforçada nela e vou construir um aquário aqui de 60 centímetros, né? De 60 por 40. Então, vai ser um aquário de 80 litros. Mas vocês veem que a poda deu uma outra cara no aquário, né? Vocês podem ver que parece que até o aquário deu uma aumentada, né? Vocês veem aqui embaixo ó, como tá. Aí, galera, já coloquei agora as parafernálias aqui de novo, na proteção aqui, ó, para os peixes não pularem. Minhas gambiarrinhas aí, as minhas lâmpadazinhas, meus LEDs, minha ventoinha aí para dias quentes, mas
é isso aí. Ó, vocês veem que já tá dando uma clareada, né? Aos pouquinhos. Ainda tá um pouco turvo, mas, pô, já melhorou muita coisa, pra vocês terem ideia. Vou tentar pegar de outro ângulo aqui pra vocês verem. Ó, já deu uma clareada legal. Legal. Gente, vou deixar aqui pra vocês verem. Ó, deve ter passado talvez uns 20 a 30 minutos. Olha como que tá a qualidade da água. Já tá cristalina, tá? Agora, pra gente finalizar aqui o processo de manutenção, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço por último, que é a parte de fertilização e a parte de biologia. Então, aqui, o que eu uso para repor a biologia, tá? Eu uso 3 produtos, tá? Eu uso esse trio aqui de produtos, que é o OT Startup, o Ocean Blend e o Overnight, tá? Então eu vou estar colocando aí a quantidade, né, de acordo aqui com a dosagem, né? Vou dar uma sacudida. Vou colocar aqui, ó. Eu geralmente coloco os 10 a 10 gotinhas. OT Startup, né, para repor as bactérias nitrificantes. E por fim, o Overnight, que são as bactérias para reforçar o ciclo biológico, né? E garantir o bem-estar, né, dos peixes, né? Ajudar até na imunidade, coisa do tipo, né? Deixa eu tirar aqui. Então, geralmente eu espero um pouquinho, né, o próprio filtro, né, a circulação aí ir mexendo, né, misturando, né, as bactérias que foram adicionadas. E aí eu vou fazer a dosagem dos fertilizantes, que eu uso bem pouquinho, né, eu faço uma dosagem 2 vezes na semana, eu faço na quarta e no sábado, uma dosagem bem baixinha mesmo, só para reforçar, né, Então eu uso o NPK mesmo, tá? Eu uso potássio, fósforo, né, e nitrogênio para fertilizar aqui. E aí de vez em quando eu vejo questão, também às vezes coloco um pouquinho de ferro, né? Acho que eu vou até colocar um pouquinho de ferro hoje, que é um microelemento importante para as plantas. Então aqui primeiro eu vou colocar aqui o potássio. Geralmente eu coloco as 10 gotinhas. Então aqui no rótulo ele fala para colocar 10 ml para cada 100 litros. Então eu coloco geralmente 1 ml, né? Porque esse aquário aqui eu considero como se fosse 10 litros, né? Ele tem 12 litros, mas eu considero como se fosse 10 para fazer essas contas mais fáceis. Então nitrogênio geralmente eu uso aqui no conta-gotas mesmo, né? Eu pego aqui no conta-gotas. Também coloco mais 1 ml. Deixa eu ver se é 1 ml. É um mlzinho. O fósforo. Fósforo é bem pouquinho mesmo. Geralmente é meio ml que eu coloco. Então geralmente são umas 5 gotas. Né? Bem pouquinho. Eu como faço a dosagem 2 vezes na semana, né? Então eu uso aqui o ferro. Mas o ferro é bem pouquinho mesmo. Eu geralmente coloco bem pouco, porque o ferro em quantidade pode sujeitar a alga, né? Então geralmente eu coloco umas 2 ou 3 gotinhas só. Por fim, é isso, pessoal. Terminei a fertilização, a parte de adicionar o reforço de biologia, né? Fizemos a TPA, fizemos a limpeza de um pedacinho aqui do vidro, que estava com um pouquinho de alga, aquela alga verde, né? Spot. Fizemos a poda, né? Agora os peixes têm mais espaço para nadar. E a gente também deu uma clareada aqui na água, a parte do floculador, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Quem ficou até o final, eu já agradeço aí.
Não esqueçam de dar like aqui no vídeo, se vocês acharam que agregou valor para vocês, tá? Se inscrevam no canal para ajudar ao YouTube entregar novos conteúdos para vocês, né? E também ele entender que é um conteúdo relevante para você, né? Então já deixo aqui meu agradecimento, tá? E então até a próxima. Valeu, gente!